momentos na vida em que o problema não é ter perdido alguma coisa. A questão é ter perdido a direção. Você olha para frente e não sabe qual caminho escolher. Olha para trás e percebe que já não consegue voltar a ser quem era. E justamente nesse lugar estranho, entre aquilo que terminou e aquilo que ainda não começou, existe uma antiga imagem de Maria que atravessou séculos, carregando uma mensagem profundamente humana. Nossa Senhora do Caminho, que é a denominação que faremos hoje. E hoje eu quero contar a história dessa devoção, mas quero ir além dessa história, porque talvez você tenha chegado até aqui exatamente em um momento de encruzilhada. Talvez exista uma decisão que você vem adiando, uma porta que se fechou, uma mudança que você não compreende, ou simplesmente aquela sensação de estar caminhando sem saber para onde a vida está levando você. E a mensagem de hoje começa, justamente aí. Nem sempre estar sem direção significa estar perdido. Algumas vezes significa apenas que o caminho antigo terminou e o novo ainda não apareceu. Por isso fique comigo, porque a história de Nossa Senhora do Caminho pode ser muito mais real na sua vida do que você imagina. E eu quero falar com vocês, me dar meu boa noite, de sempre, explicar para você que está chegando agora, meu irmão, minha irmã, nós não temos religião aqui, nós temos espiritualidade. Então não importa a sua cor, seu credo, a sua raça, não importa de onde você veio, não importa que vida você leva, nada disso interessa aqui. O que interessa aqui é o coração que você traz, o coração que você abre para que a gente possa compartilhar essa luz de Maria Santíssima. E é com a bênção de Maria Santíssima que nós damos início a esse processo de hoje, para falar de Nossa Senhora do Caminho. Então, aqui acontecem milagres, sim, muitos milagres, porque o milagre é aquilo que nós entendemos como uma intercessão divina, mas a divindade que habita dentro de nós, porque somos filhos de Deus. E como Jesus disse, e diz, através da sua palavra, sois deuses, como está escrito em João 10:30. Então nós somos o grande milagre. E aqui nós nos reunimos para falar de Maria Santíssima, dos anjos, para falar de Deus. E quando acontece a canalização, seja de Maria, seja de Ariel, seja de Lúmina, seja de Aélios, não importa. Essas canalizações acontecem porque espíritos celestiais, seres de outras dimensões, trazem essas mensagens através de canalização. Aqui ninguém trabalha com incorporação. Não é sobre isso o nosso trabalho aqui. Aqui ninguém incorpora Nossa Senhora, pelo amor de tudo que é sagrado. Entendam a diferença entre canalização para incorporação. Canalização são mensagens divinas que vêm através do aparelho vocal da minha garganta, mas que é inspirada por anjos e por outros seres celestiais. Então, dito isso, porque muitas pessoas às vezes vêm para cá, mas vêm com a visão muito estreita da igreja, com a visão muito estreita de certezas espirituais, e aqui nós temos muitas dúvidas, certeza nós não temos em nada, a não ser a certeza de que Deus é amor. Amor pleno, e que Nossa Senhora é mãe de todos nós, independentes, independente de que pito a gente toca, de que igreja a gente vem, de que religião, ela é mãe até daqueles que não creem nela. Então é esse o princípio que nós temos aqui. Então se você vem com o coração aberto, fique entre nós, se inscreva no canal, some com a gente, porque nós somaremos com você. E aqui tem muita energia, tem muito amor e tem muita prosperidade espiritual. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, meus irmãos e irmãs. Que bom poder estar com vocês. Boa noite, Rafael. Boa noite, Ivan. Boa noite, pessoal. Boa noite a cada um de vocês, de forma especial. Espero que vocês gostem do nosso assunto de hoje. Lembrando que nós temos o nosso encontro, que é o encontro com Maria e os anjos,
É um encontro angelical, que acontece dia 12 agora, 12 de setembro, né, de 2026, aqui em São Paulo. Você pode participar tanto ao vivo, como você pode participar também à distância, né, online. Não vai ter diferença, tá certo? Nós teremos grandes movimentos de cura espiritual, cura emocional, né, cura física. Então você, independente de estar presente ou não, você pode receber esse trabalho especial, porque nós teremos um momento onde será feitos os rituais de cura, né? De cura dos seres estelares. Não estou falando de ET aqui não, tá, gente? Nós estamos falando de um outro nível, pelo amor de Deus. Vamos misturar, né, Rafael? Exatamente. Nós não estamos falando de ET não, tá, gente? Estamos falando de uma outra coisa. Esses irmãos são seres que vivem em outras dimensões, são seres de luz, seres de amor, onde vão os espíritos que se purificam desse plano, né? E são vivos. Nós não transamos essa coisa de morto, né? A gente não tem esse papo de defunto. Nós falamos de seres vivos, seres que estão em outras dimensões, né, paralelas a essa, seres de luz, seres de amor, todos, né, sob o jugo, né, especial de amor, porque Deus só julga através do amor. Deus não julga ninguém através, né, de pecado, de castigo, só através do amor. Porque nós cultuamos o Deus que Jesus falou, o Deus que Jesus ensinou no Pai Nosso. É sobre esse Deus que falamos. E esses seres trabalham nessa seara de luz. Então nós teremos a Hélios, que é um anjo incrível, maravilhoso, que tem um dom especial. E ele traz essa experiência gostosa para a gente, que aconteceu recentemente nos Filhos de Maria, não é? Que muitos de vocês fazem parte também, e lá ele se manifestou. E foi muito bonito, foi muito bom, e a gente está com o coração assim, ó, explodindo de alegria, tá certo? Então venha fazer parte disso, entre em contato, pergunte como funciona esse nosso encontro, agora dia 12 de setembro. Então não deixe para a última hora, porque nós temos uma certa limitação de espaço, né? Então não deixe para a última hora para não ficar de fora, tá certo? Então vamos seguir com o nosso assunto de hoje, né? E que é uma denominação como muitas, né, que são dadas a Maria Santíssima, né? São muitas denominações. E hoje nós vamos falar sobre uma das denominações mais, acho que mais carinhosas, né? Porque fala sobre Nossa Senhora do Caminho. E nós vamos contar a historinha dela para vocês, tá? É uma história muito bonita. Porque quando ouvimos o nome, né, Nossa Senhora do Caminho, então nós podemos imaginar imediatamente, né, uma antiga aparição de Maria ocorrida em determinado lugar, né, acompanhada de uma data precisa e de acontecimentos, enfim, extraordinários. Mas essa devoção possui uma história diferente. Nossa Senhora do Caminho não está ligada principalmente a uma única aparição mariana reconhecida, né? Porque geralmente essas denominações são retratadas assim e são determinadas assim. Como acontece, por exemplo, em Fátima, Lourdes, Guadalupe. A sua força nasceu da própria experiência espiritual dos cristãos, que durante séculos enxergaram Maria como presença materna ao longo das estradas da existência. Então, para compreender essa história, precisamos voltar, né, ao mundo antigo, evidentemente. Quando viajar era muito diferente de hoje. As estradas eram longas, perigosas e imprevisíveis, né, gente? Então, peregrinos caminhavam durante semanas ou até meses, né? Comerciantes atravessavam regiões desconhecidas, famílias abandonavam suas terras procurando segurança, né? Missionários percorriam enormes distâncias e cada viagem carregava riscos reais, né? Doenças, assaltos, tempestades, fome, acidentes e simplesmente a possibilidade de nunca chegar ao destino, tá? Então foi nesse universo que a figura de Maria começou a ser associada cada vez mais à proteção daqueles que estavam a caminho, né? Mas existe também uma dimensão simbólica muito profunda. Maria, na tradição cristã,
é uma mulher que caminha. Ela parte ao encontro de Isabel, viaja até Belém, enfrenta a fuga para o Egito, né? Retorna, acompanha o crescimento do filho e está presente em momentos decisivos da sua trajetória, né? A própria narrativa de sua vida é atravessada por deslocamentos, né? Mudanças e acontecimentos que exigem coragem diante do desconhecido. Talvez por isso tenha sido tão natural que viajantes e peregrinos passassem a reconhecê-la como uma presença, né, protetora nas estradas. Com o crescimento das peregrinações, né, cristãs na Europa medieval, essa relação se tornou ainda mais forte. Claro, caminhar até um lugar considerado sagrado, como Santiago de Compostela, por exemplo, não era apenas deslocar o corpo. O peregrino acreditava estar realizando também uma viagem interior. E não é verdade. Então, cada passo significava deixar alguma coisa para trás. Então, as estradas se tornaram metáforas da própria existência. E Maria passou a ser lembrada em capelas, igrejas e pequenos santuários construídos próximo aos caminhos, né? Os caminhos percorridos por esses viajantes. Então, entre os grandes movimentos de peregrinação da Europa, estava o caminho em direção a Santiago de Compostela, que vocês tão bem conhecem, na Espanha. Então, ao longo dessas rotas, gente, surgiram inúmeros, né, locais e manifestações de devoção mariana. Maria recebia nomes relacionados às necessidades daqueles povos, as cidades, as estradas e as experiências dos peregrinos. Então, é importante compreender que muitos títulos, né, marianos nasceram dessa maneira, né? Não necessariamente porque Maria teria aparecido naquele lugar, dizendo, né, como desejava ser chamada. Não é sobre isso, mas porque as comunidades encontravam diferentes maneiras, né, de expressar sua relação com aquela presença materna. Então, Nossa Senhora do Caminho pertence a esse universo espiritual. E em diferentes idiomas encontramos expressões semelhantes, né? Madonna della Estrada, Nossa Senhora da Estrada, Nossa Senhora do Caminho, né? Um dos exemplos históricos mais conhecidos está em Roma. Ali existe uma antiga ligação com a chamada Madonna della Estrada, né? Nossa Senhora do Caminho ou Nossa Senhora da Estrada. A devoção ganhou, digamos assim, especial importância no século XVI e ficou profundamente relacionada à história de Santo Inácio de Loyola, né, da Companhia de Jesus, antes da monumental Igreja de Jesus ocupar aquele lugar. Então, existia ali uma pequena igreja dedicada à Madonna della Estrada. Então, quando a Companhia de Jesus, né, começou a desenvolver sua missão, essa imagem de Maria tornou-se, né, especialmente querida pelos primeiros jesuítas, né? E existe algo que tem um grande significado nisso. Eles eram homens enviados justamente para caminhar, né? Partiram para regiões desconhecidas, como o próprio Brasil, né? Atravessavam mares, encontravam culturas completamente diferentes, né? E muitas vezes não sabiam se retornariam. Maria do Caminho tornou-se, então, símbolo daquela presença, né, que acompanha quem precisa partir. Então, a pequena igreja acabou dando lugar à construção da Igreja de Jesus, né, iniciada no século XVI. Mas a antiga imagem foi preservada e incorporada ao novo templo. Então, ela permanece ali até hoje como testemunho de uma devoção que, né, atravessou gerações, séculos. Mas a história de Nossa Senhora do Caminho não pode ser reduzida apenas a Roma ou aos jesuítas. A ideia de Maria acompanhando viajantes é muito mais ampla, gente, e aparece de diferentes maneiras dentro da tradição mariana, né?
o que nós buscamos como tradição mariana. E é justamente aqui que essa história começa a tocar algo que vai ultrapassar qualquer religião. Porque todos nós somos viajantes, mesmo aqueles que nunca, né, deixou sua cidade, atravessou estradas invisíveis. A infância foi uma estrada, a juventude foi outra. Os relacionamentos que começaram e terminaram foram caminhos também. As pessoas que chegaram e depois partiram, desapareceram da nossa vida, fizeram parte dessa viagem. Existem caminhos profissionais, afetivos, familiares e espirituais também. Existem principalmente aqueles momentos em que chegamos diante de uma encruzilhada e não sabemos para onde seguir. Talvez seja exatamente por isso que Nossa Senhora do Caminho continue, né, despertando identificação tantos séculos depois. Ela não representa apenas a proteção de quem pega uma estrada física. Não, ela pode representar a consciência de que a vida é movimento. Existe uma diferença muito grande entre caminho e destino. O destino é um lugar onde imaginamos chegar. O caminho é outra coisa. O caminho é aquilo que nos transforma enquanto estamos indo. Muitas vezes pedimos ao universo, a Deus, a espiritualidade ou a própria vida, que nos mostre imediatamente onde tudo vai terminar. Queremos respostas? Queremos garantias? Queremos placas indicando, né, exatamente o que fazer. Mas sabe de uma coisa? A vida nunca funciona dessa maneira, né? Quase sempre recebemos apenas o próximo passo. E talvez seja essa uma das mensagens mais belas que podemos retirar simbolicamente, né, dessa antiga devoção. Nossa Senhora do Caminho não precisa ser compreendida como aquela que entrega um mapa completo da existência. Nós podemos compreendê-la como a imagem materna que acompanha, enquanto o mapa ainda está sendo desenhado. Isso muda tudo, né, gente? Porque existem momentos em que você não precisa conhecer o final da estrada. Precisa apenas encontrar coragem suficiente para dar o próximo passo. Então pense na quantidade de vezes em que sua vida mudou simplesmente porque algo não aconteceu como você esperava, né? Portas se fecharam, pessoas foram embora, os projetos terminaram, aquela certeza absoluta desmoronou, graças a Deus, né? Nós não podemos ter certezas, temos que ter mais dúvidas do que certeza. Eu, por exemplo, estou eliminando todas as minhas certezas. Então, naquele instante que isso aconteceu, parecia apenas perda. Tempo depois, você olha para trás e você percebe que aquela ruptura obrigou você a seguir para outra direção. Deus põe a serpente, né, na frente da pedra. Você tropeça na pedra e não pisa na serpente. Não é isso? E foi justamente naquela outra estrada que alguma coisa importante aconteceu. Porque você desviou no tropeço. Nós chamamos determinadas experiências de desvios porque acreditamos conhecer previamente o caminho correto. Mas como podemos saber? Talvez algum dos maiores encontros da nossa existência tenha acontecido justamente porque fomos obrigados a mudar de rota. Isso não significa, né? Mais uma vez, como eu falo sempre para vocês, não vamos romantizar sofrimento, tá? Existem perdas que doem? Existem escolhas erradas? Existem. Injustiças? Existem. Acontecimentos que jamais deveriam ter ocorrido? Ok. Espiritualidade madura, né, não transforma toda a dor em uma explicação conveniente. Mas, mesmo quando não podemos escolher aquilo que aconteceu, ainda podemos participar da escolha sobre aquilo que faremos depois. Como eu explanei para vocês há pouco tempo, no Bom Dia com Ivan Martins, né? É nesse ponto que o símbolo do caminho se torna poderoso. O passado explica onde estivemos, mas não precisa determinar para onde iremos. Nossa Senhora do Caminho pode ser contemplada exatamente nessa dimensão. Não como alguém que viverá nossa vida por nós, mas como representação da presença amorosa que nos recorda que ainda existe estrada.
Enquanto existe consciência, existe possibilidade de movimento, de mudança. Enquanto existe vida, alguma direção ainda pode ser construída. Talvez você esteja ouvindo essa história porque existe, nesse momento, alguma coisa que precisa decidir. E eu não vou dizer que Maria escolherá por você. Nossa mãezinha não faria isso. Isso retiraria de você aquilo que existe de mais precioso na experiência humana. A responsabilidade pela própria caminhada, livre-arbítrio. Mas existe algo que podemos pedir de uma forma simbólica diante dessa imagem. Clareza. Clareza para perceber aquilo que o medo está escondendo. Clareza para reconhecer quando insistimos numa estrada apenas porque já caminhamos muito nela. Clareza para compreender que desistir de um caminho não significa, necessariamente desistir da vida. Algumas vezes significa exatamente o contrário. Significa escolher viver de outra maneira. A imagem de Maria caminhante, ela nos recorda ainda outra coisa. Ela não conhece antecipadamente todos os acontecimentos que encontrará. Nas narrativas que chegam até nós, Maria também atravessa incertezas. Vocês se lembram? Da própria história de Jesus, de Maria Santíssima, de José. Também precisa continuar, também guarda acontecimentos que não compreende imediatamente. E talvez esteja justamente aí a proximidade humana dessa figura tão amada, tão querida. A força não está em nunca experimentar incerteza. Vocês acham que ela nunca experimentou incerteza? Vendo o filho na cruz, vendo o filho contra todo o Império Romano? A força está em continuar apesar dela. Nossa Senhora do Caminho tornou-se, através dos séculos, companhia simbólica dos viajantes. Mas hoje, a estrada talvez seja outra. Talvez você esteja atravessando uma separação, talvez esteja começando uma profissão nova, talvez esteja envelhecendo e tentando compreender quem será daqui para frente. Talvez seus filhos tenham seguido suas próprias vidas e você precise descobrir novamente a sua. Talvez tenha perdido alguém. Talvez uma crença antiga já não consiga responder às perguntas que nasceram dentro de você. Talvez esteja vivendo exatamente aquele intervalo entre o que termina e o que começa. O que já foi e o que não nasceu ainda. Se for assim, compreende a profundidade desse título. Nossa Senhora do Caminho. Não Nossa Senhora da Chegada. Não Nossa Senhora das respostas prontas. Não Nossa Senhora das certezas. Das certezas do caminho. Porque a existência acontece durante a travessia. E talvez a mensagem que atravessou séculos escondidas nesse nome seja, extremamente simples. Você não precisa enxergar a estrada inteira para continuar. Você precisa enxergar o suficiente para dar só mais um passo. Só mais um de cada vez. E depois dele, outro pedaço do caminho aparecerá. E depois outro, e outro, e outro. Até que um dia, olhando para trás, você perceberá que aquilo que parecia uma sucessão de acontecimentos desconectados formou uma estrada linda. A sua estrada, com todas as suas cores e sabores. E talvez compreenda também que houve momentos em que acreditou estar completamente perdida, quando na verdade estava apenas sendo obrigada pela vida a abandonar uma direção que já não poderia levá-lo adiante. Por isso, quando você não souber mais para onde ir, não tenha vergonha de parar por alguns instantes. Parar também faz parte do caminho. Observe, escute, respira, recolha aquilo que aprendeu. E quando perceber dentro de você a direção do próximo passo, caminhe. Não porque tenha certeza absoluta de onde chegará, mas porque compreendeu que permanecer eternamente na mesma encruzilhada também é uma escolha. Nossa Senhora do Caminho atravessou séculos como imagem de proteção
aos viajantes. Mas hoje nós podemos recebê-la também como um símbolo de uma verdade maior. Ninguém atravessa a existência sem se perder algumas vezes. E perder uma direção não significa perder o caminho. Algumas vezes é justamente quando desaparecem as placas, conhecidas, que começa a estrada que finalmente poderá nos levar ao encontro de nós mesmos. E com isso, eu peço que vocês agora se concentrem um pouquinho. Quem puder, feche os olhos. Quem puder, se conecte com o seu interior, num processo simples. É um mergulho para dentro. E vamos respirar profundamente. Vamos. Mais uma vez. Isso. Respirem. Agora vamos fazer a nossa oração ao Deus verdadeiro. Deus verdadeiro, quando eu não souber para onde ir, me guie. Deus verdadeiro, fonte primeira da vida, consciência maior que existe para além dos nomes que os homens criaram. Hoje eu não venho diante de ti pedir certezas, venho pedir clareza. Quando eu não souber para onde ir, ilumina aquilo que meus olhos ainda não conseguem perceber. Quando o medo falar mais alto, ajude-me a distinguir o medo da intuição. Quando insistir em permanecer onde minha caminhada já terminou, dá-me coragem para reconhecer que chegou a hora de seguir. Deus verdadeiro, não escolhas por mim, mas desperta minha consciência para que eu possa escolher melhor. Não retires todas as pedras da minha estrada, mas conceda-me sabedoria para compreender quais devo atravessar e quais caminhos já não preciso percorrer. Se uma porta precisar se fechar, que eu tenha serenidade para aceitar. Se outra precisar se abrir, que eu tenha coragem para atravessá-la. E se nenhuma porta aparecer imediatamente, ensina-me a permanecer em paz, enquanto preparo dentro de mim o próximo passo. Que eu não confunda demora com abandono. Que eu não transforme uma perda em sentença. Que eu não permita que aquilo que aconteceu ontem determine tudo aquilo que ainda posso viver amanhã. Deus verdadeiro, Pai querido, coloca a luz sobre meus pensamentos, equilíbrio sobre as minhas emoções e consciência, sobre minhas decisões também. Afaste de mim aquilo que nasce da ilusão, da vaidade, da manipulação e do medo. Aproxima de mim aquilo que estiver de acordo com a verdade, com o amor, com a dignidade e com a evolução da minha consciência. Que Maria Santíssima, lembrada hoje como Nossa Senhora do Caminho, seja para nós a representação amorosa da presença que acompanha, sem aprisionar, escolhe sem dominar e aponta para a luz, sem retirar de ninguém a liberdade de caminhar. Eu entrego a Ti aquilo que não posso controlar. Assuma a responsabilidade por aquilo que posso transformar e diante daquilo que ainda não compreendo. Escolho confiar sem abandonar minha consciência. Se eu estiver no caminho certo, fortalece meus passos. Se eu estiver por uma direção que já não me pertence, permita que eu perceba. E se eu estiver diante de uma nova estrada, ainda desconhecida, concede-me coragem para começar, porque hoje eu compreendo que não preciso conhecer toda a viagem. Preciso apenas de luz, suficiente para o próximo passo. E quando esse passo estiver diante de mim, que eu tenha coragem para dá-lo,
sob tua luz, sob tua verdade e sob a liberdade que concedeste à minha consciência. Eu sigo. Assim seja, porque assim é e será por toda a eternidade. Amém. Meus filhos e minhas filhas, vocês aprenderam a acreditar que encontrar o caminho significa saber exatamente para onde estão indo. Mas nem sempre é assim. Há períodos em que a vida retira as indicações, muda a paisagem e deixa diante de vocês apenas alguns metros de estrada. Não interpretem imediatamente isso como abandono. Há coisas que somente podem ser percebidas quando já não estamos seguindo automaticamente aquilo que conhecíamos. Eu não quero caminhar no lugar de vocês, não quero decidir aquilo que somente a experiência de cada um pode decidir. Eu quero apenas recordar uma coisa que facilmente esquecemos quando estamos preocupados. Uma escolha não precisa nascer da pressa. Existem decisões tomadas apenas para terminar com a angústia de não saber. E muitas vezes é justamente aí que vocês se afastam de si mesmos. Esperar um pouco também pode ser sabedoria. Mudar de ideia pode ser sabedoria. Reconhecer que uma direção já não faz sentido pode ser uma das atitudes mais corajosas de uma vida. Não permaneçam em lugares que machucam, apenas porque um dia foram importantes. Não carreguem compromissos com versões antigas de vocês mesmos. O que foi verdadeiro ontem pode ter cumprido sua função, sem precisar continuar amanhã. E quando uma estrada terminar, não transforme o fim dela no fim de vocês. Vocês ainda estarão ali, com aquilo que aprenderam, com aquilo que sobreviveram, com uma consciência diferente daquela que iniciou a viagem. Eu conheço os caminhos que mudam sem aviso. Conheço a experiência de partir sem possuir todas as respostas. Por isso, quando meu nome for lembrado como Senhora do Caminho, não imagine alguém apontando uma direção com o dedo. Imaginem uma presença caminhando ao lado. Há muita diferença. Quem aponta pode permanecer parado. Quem acompanha aceita percorrer a distância com você. É assim que desejo ser lembrada hoje. Quando vocês chegarem às encruzilhadas da própria existência, não me peçam que escolha por vocês. Peçam que o medo faça menos barulho para que consigam ouvir aquilo que já sabem. E depois escolham, mesmo sem garantias, mesmo sabendo que poderão corrigir a direção mais adiante, porque ninguém precisa acertar toda a estrada para construir uma vida verdadeira. Meus filhos e minhas filhas, talvez alguns de vocês estejam esperando um sinal extraordinário para seguir. E talvez o sinal seja muito mais simples. Vocês já perceberam que não podem permanecer exatamente onde estão. Isso também é uma resposta. Então, recolham aquilo que pertence à história de vocês. Deixem no passado aquilo que não precisa acompanhá-los e sigam, sem exigir de si mesmos a compreensão de tudo. Há caminhos que somente revelam seu sentido depois, muito depois que foram percorridos. E se em algum momento a estrada parecer longa demais, lembre-se de mim, não à frente de vocês, indicando onde devem chegar, mas ao lado,
recordando suavemente. Continue enquanto houver verdade em seus passos. E quando já não houver, tenha coragem de escolher outro caminho. Eu caminho com vocês. Sua mãe, Maria. Mãe Santíssima, obrigado, 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 obrigado a todos os anjos, arcanjos, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado, obrigado, obrigado por mais esse momento. Gratidão, gratidão, gratidão a todos os anjos, arcanjos, gratidão, Ariel, meu anjo amado, querido, gratidão, gratidão a todos os seres celestiais, gratidão, Rafael, Gratidão, Ivan. gratidão, Lucas, gratidão também ao Cristiano, gratidão também aos meninos dos templos de São Paulo, o templo de Goiânia, gratidão, gratidão, gratidão. Que a luz permaneça conosco, que o manto de Nossa Senhora nos cubra hoje e sempre, para que a gente se sinta acolhido no colo da mãe. Não importa se você crê ou não nela, você é filho. E toda mãe acolhe seu filho, independente de qualquer coisa. E assim a mãe nos acolhe. Amém, amém, amém. E até o nosso próximo encontro. Gratidão, gente.